Agora, prepare-se para o que vem a seguir, porque o papo vai ser realmente esquisito. Então respire fundo, relaxe e entre nessa conversa com a gente. O primeiro passo para o autoconhecimento começa agora. Sejam bem-vindos de volta ao Papo Estranho com Gente Esquisita, o podcast onde exploramos o universo do autoconhecimento de uma maneira leve, divertida e, claro, sem perder a profundidade. Nos primeiros episódios, mergulhamos em questões que tocam o coração da nossa jornada interna, com perguntas desafiadoras. Quem sou eu realmente? Como distinguir as verdades internas das verdades universais? O que nos impede de ser quem somos? E como soltar o que não nos serve mais, onde falamos um pouco sobre a importância do desapego emocional. Esses temas nos ajudaram a entender as camadas que compõem a nossa identidade, a desenterrar nossas crenças limitantes e a começar o processo de libertação. Mas agora é hora de encarar um inimigo silencioso que se esconde bem debaixo da nossa pele: a autossabotagem. Ela surge em muitos momentos da nossa vida, muitas vezes sem que a gente perceba, criando barreiras invisíveis que nos afastam do nosso verdadeiro potencial. Eu sou a Mel, e a razão para falarmos sobre isso hoje é simples. Antes de seguir mais fundo na nossa trilha de autoconhecimento, precisamos entender o que está nos impedindo de caminhar de forma plena. A autossabotagem pode ser a chave que impede que a transformação aconteça. E só ao reconhecê-la, podemos finalmente quebrar os padrões que nos limitam. Então, bora refletir sobre como a gente mesmo pode ser o nosso maior obstáculo e como superar isso? Vem com a gente! Você já percebeu como às vezes a gente faz tudo certinho, ou pelo menos tenta, e ainda assim parece que algo misterioso está nos sabotando? Não é como se alguém aparecesse fisicamente e falasse: olha, vou te ajudar a destruir seus próprios planos. Mas na prática, é exatamente o que acontece. Sabe quando você decide finalmente começar a fazer aquele regime fitness e em vez de pegar a academia, você acaba pegando a pizza e o controle remoto? Ou quando promete para si mesmo que vai estudar a noite inteira, mas acaba se afundando em vídeos de gatinhos fofinhos no YouTube? Acontece, quem nunca, né? O mais engraçado, ou seria trágico, é que muitas vezes estamos bem conscientes do que queremos fazer. Como se a gente já tivesse uma lista de metas e uma vontade inabalável de cumpri-las. Mas, misteriosamente, algo nos puxa para o lado oposto. Aparentemente, a nossa própria mente está conspirando contra os nossos planos. E, meu amigo, isso não é por falta de disciplina, inteligência ou vontade. É a famosa autossabotagem. Então, o que está rolando nos bastidores da nossa cabeça? Como é possível que, mesmo sabendo o que queremos e o que é melhor para nós, a nossa mente vai lá e cria armadilhas para nos fazer dar um passo para trás? O que acontece é que a resposta para isso está nas partes mais sombrias da nossa psique, aquelas que preferimos ignorar ou esconder. E é justamente aí que a psicologia, mais especificamente o trabalho de Carl Jung, entra. E eu sou fã desse cara. Jung, que parecia ter uma habilidade quase mística para desvendar o comportamento humano, dizia que dentro de nós existe algo chamado sombra. E a sombra, minha gente, é o verdadeiro vilão dessa história. Mas não um vilão qualquer. Não é aquele tipo de vilão de filme de ação com capa e risada maléfica. Muahaha! A sombra é uma parte de nós mesmos que, de tanto a gente tentar esconder, acaba tomando o controle da nossa vida de uma forma meio misteriosa e até contraditória. Mas e aí, como isso tudo se conecta com a nossa famosa procrastinação e as decisões mais esquisitas que tomamos? Vamos entender isso agora. Imagina que você decidiu com todo entusiasmo começar a dieta. Você fez as compras, separou a marmita, colocou aquele post-it na geladeira dizendo foco, força e fé. O plano estava perfeito, a motivação lá em cima. Porém, no fim do dia, ao invés de um smoothie detox, você se vê diante de uma pizza com queijo derretido e aquela sensação de só mais um pedaço e amanhã eu começo de novo. O que aconteceu? Como você foi parar nesse cenário? Parece que do nada, ou como eu diria de fato, do nada, a sua mente se rebelou contra você, né? Não foi sua falta de disciplina.
mas um fator mais profundo. É aqui que entra a sombra de Jung, aquela parte da nossa psique que muitas vezes você não está nem um pouco consciente. A sombra não é apenas o lado negativo da nossa personalidade, como muitas vezes é retratado no estereótipo do lado obscuro nos filmes. Na verdade, ela é tudo aquilo que rejeitamos, reprimimos ou não queremos enxergar dentro de nós. É o acúmulo de aspectos da nossa psique que, por medo ou vergonha, tentamos esconder à força. Um exemplo clássico disso está em Star Wars, com a figura de Darth Vader. Darth Vader não nasceu como o vilão que conhecemos, mas foi moldado por uma série de traumas e escolhas. Ele começou como Anakin Skywalker, um jovem promissor com grandes sonhos, mas que ao longo de sua jornada foi consumido pelo medo, pela raiva e pela necessidade de controle. Sua transformação em Darth Vader simboliza a negação e repressão de sua própria vulnerabilidade, seus medos e até seus desejos mais profundos. Ele não se permitiu confrontar sua sombra, e ao não fazer isso, acabou se tornando a própria personificação do que tentou esconder. A sombra de Anakin Skywalker, assim como a nossa, não desaparece. Ela só se torna mais forte quando ignorada, criando um ciclo de autossabotagem. No fim, a história de Darth Vader é a história de um homem que teve que enfrentar suas sombras para ser redimido. Isso nos ensina que, ao contrário do que muitos pensam, não podemos vencer a sombra ignorando ela. Precisamos confrontá-la para integrar esses aspectos reprimidos e assim alcançar uma verdadeira transformação. Por exemplo, desde a infância talvez você tenha aprendido a ignorar os seus próprios desejos em prol dos outros, ou foi ensinado que não pode ser egoísta, que ajudar o outro sempre vem em primeiro lugar. Nesse processo, você vai deixando de lado partes importantes de si mesmo, que mais tarde começam a se manifestar de maneiras inesperadas. E uma dessas maneiras é a autossabotagem. Quando falamos de autossabotagem, estamos falando de uma série de comportamentos que surgem não porque queremos fracassar, mas porque inconscientemente estamos evitando algo. Esse algo pode ser qualquer coisa. O medo do sucesso, o medo de não sermos dignos, o medo de sermos rejeitados, ou até mesmo o medo de ser feliz. E adivinha, a sombra, ou esse aspecto reprimido da nossa psique, adora brincar com esses medos e nos levar a tomar decisões que nos afastam dos nossos objetivos. Agora vamos ao exemplo clássico do começar a dieta. O que está acontecendo aqui não é apenas uma falta de força de vontade, mas uma interferência da sombra. A sua parte consciente quer se cuidar, mas talvez a sombra sussurre em seu ouvido algo como: você não merece isso agora, ou não vai conseguir mesmo, então desiste logo, ou ainda aquele pensamento de: você tem o direito de relaxar e se dar esse prazer, mas aí você vai lá e faz isso de segunda a segunda. E é assim que a mente cria um conflito. E claro, no fim, você acaba se sabotando sem entender exatamente o porquê. Jung acreditava que essas partes ocultas da nossa psique, que ficam na sombra, têm uma incrível força de influência sobre nossas ações. E quando reprimimos esses aspectos, elas se tornam autônomas, ou seja, começam a operar sozinhas, fora do nosso controle consciente. Em outras palavras, essas partes reprimidas da nossa personalidade, ao não serem reconhecidas, meio que começam a se vingar, nos levando a comportamentos que, no fundo, vão contra os nossos próprios interesses. Vamos para um exemplo de medo do sucesso. Imagina que você tem um grande projeto ou sonho, mas sempre que ele começa a tomar alguma forma, alguma coisa acontece. Você se sente cansado, procrastina ou algo na sua vida parece dar errado. O que acontece é que a sombra pode estar agindo. Pode ser que você tenha medo do sucesso. Não no sentido racional de eu não quero ser famoso, mas talvez algo mais profundo como se eu for bem-sucedido, as pessoas vão esperar mais de mim, ou até mesmo me invejar. Esse medo, mesmo que você não esteja 100% consciente dele, pode estar atrapalhando seus planos de sucesso. É claro que o ego, ou a parte consciente, quer o sucesso, mas a sombra, com suas inseguranças e medos reprimidos, dá um jeitinho de sabotar a nossa própria jornada para garantir que nada mude. E como você pode perceber, isso cria um ciclo vicioso de procrastinação ou de comportamentos contraditórios. Mas então, como que a gente pode quebrar esse ciclo? Como podemos parar de nos sabotar a cada novo objetivo? A resposta de Jung para isso é clara. Precisamos integrar a nossa sombra.
Ao invés de negá-la ou ignorá-la, a ideia é trazer à tona o que está escondido, jogar luz nesse lugar escuro. Isso significa enfrentar aquelas partes de nossa psique que nos fazem desconfortáveis, aquelas características que não aceitamos ou que evitamos. Como que faz isso? Reconhecendo esses medos e aceitando que eles fazem parte de nós. E aqui eu vou contar uma história minha. Quando eu era pequena, meus pais trabalhavam fora. E eu passava boa parte do meu tempo entre escola e casa sozinha. Veja, não era uma situação ruim não, mas me fez crescer com a sensação de que, às vezes, o cuidado emocional de que eu precisava não estava tão presente. Quando eu fui diagnosticada com diabetes aos 17 anos, eu enfrentei uma grande dificuldade: começar a me cuidar. A sensação que eu tinha era que, como eu não tinha recebido esse cuidado emocional na infância, talvez eu não merecesse me cuidar. E por muitos anos, eu mesma não conseguia oferecer esse cuidado para mim. Quero deixar claro aqui que isso não é uma crítica aos meus pais. Eles sempre fizeram o melhor que podiam e eu sei que eles me amam profundamente e muito provável que estão me ouvindo agora. Beijo mãe, beijo pai. Mas a verdade é que, quando somos crianças, absorvemos tudo ao nosso redor de formas muito intensas. E algumas dessas experiências vão se formando dentro de nós, criando padrões que, sem perceber, carregamos por toda a vida. Para mim, essa ideia de não merecer cuidado acabou se tornando parte da minha história. E eu precisei de muito tempo para entender isso. Aliás, não só tempo, terapia também. No fundo, não era que meus pais não se importassem ou não me amassem, mas sim que ao crescer com essa sensação de estar sozinha, eu internalizei a crença de que eu não era digna de ser cuidada. Essa era a minha sombra, a parte de mim que eu não queria ver e que, sem perceber, me impedia de cuidar de mim mesma. O processo de entender e integrar essa parte da minha história foi um grande passo. E o mais importante foi perceber que hoje, 27 anos depois do diagnóstico, eu sou capaz de me cuidar e me oferecer o carinho e a atenção que, na infância, eu não sabia como receber. Integrar a minha sombra não significou culpar ninguém, mas sim reconhecer que algumas das minhas dificuldades estavam ligadas a coisas que estavam dentro de mim. Sem culpa, apenas com compreensão. Então, eu posso finalmente cuidar de mim de uma forma mais amorosa, sem precisar carregar esse peso, e com a consciência de que todo esse processo de autoconhecimento é uma jornada minha, não um reflexo do que os meus pais fizeram ou deixaram de fazer. Isso não significa que eu não tenha mais nenhuma dificuldade, mas agora eu acolho com mais amor os meus próprios BOs. Agora imagina que você está tentando mudar um hábito antigo. Talvez você queira ser mais produtivo, sair da procrastinação ou simplesmente ser mais saudável. E Jung nos diria que ao invés de lutar contra os impulsos sabotadores, você deve entender por que essas partes da sua psique estão agindo dessa maneira. O que a sombra quer de você? Talvez ela só queira ser ouvida. Talvez você tenha medo de falhar ou tenha uma crença de que não merece o sucesso. E ela tá lá para te proteger, só que do jeito errado. O caminho para sair desse ciclo é fazer um trabalho de autoconhecimento, ou como Jung diria, de individuação. Ao perceber e integrar essas partes sombrias de si mesmo, você pode aos poucos superar a autossabotagem e criar um novo caminho consciente, onde suas ações e desejos estão em harmonia. Então vamos voltar para sua dieta. Se você parar e pensar por um momento, talvez a comida não seja o verdadeiro problema, mas o medo de não ser capaz de manter o compromisso com você mesmo. Ao reconhecer esse medo e entendê-lo, você pode começar a liberar o controle que a sombra tem sobre a sua decisão e fazer uma escolha mais consciente. Quando você percebe que está se sabotando, ou seja, quando algo dentro de você está te impedindo de avançar, como procrastinar ou não tomar atitudes importantes, é um sinal de que existe uma parte de você que está tentando te proteger de algo. Pode ser medo de ser rejeitado, medo de sair da sua zona de conforto. Essa parte de você age como se estivesse cuidando de você, mas de uma forma que acaba te travando na vida. Então o que você pode fazer é parar por um momento, respirar fundo e se perguntar: do que essa parte de mim está tentando me proteger? Qual é o medo ou a preocupação que está me segurando? A chave aqui é entender que essa reação de se sabotar não vem de um lugar ruim, mas de uma tentativa de proteção. Fato é que a verdadeira mudança acontece quando você aprende a integrar essa parte de si. Ou seja,
aceitar que ela existe, entender o que ela está tentando fazer por você, mas sem deixar que ela tome as rédeas da sua vida. Em vez de deixar esse medo, esse bloqueio controlar suas decisões, você reconhece que ele está ali, mas decide não deixar que ele te domine. O segredo, então, não é fugir dos nossos medos ou dessas partes que nos sabotam, mas fazer as pazes com elas, entender de onde elas vêm e seguir em frente com mais clareza. E para ilustrar isso de forma bem leve, no caso da dieta, é como se ao fazer as pazes com a sua sombra, a pizza que te incomoda ficasse finalmente fora do seu caminho, permitindo que você siga nessa jornada sem se sabotar. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário no Spotify. E se tiver alguma sugestão de tema, é só sugerir por lá também. Até a próxima!